Salve, salve torcida tricolor! Estamos aqui no primeiro vídeo do canal Ponto de Vista Tricolor para poder falar sobre a última partida da fase de grupos da Libertadores do grupo de São Paulo, obviamente. E aí falando sobre as informações prévias do jogo, para a gente poder analisar, para entender como que o São Paulo vai chegar para a partida, eu tô com uma relação aqui, fiz um resumo aqui das informações para a gente entender o contexto. E aí a gente começa por um dos assuntos mais importantes do ano de São Paulo, que é a questão das lesões. O São Paulo vai chegar com 10 desfalques para o jogo de hoje. A lista aqui que é a lista do último jogo, com 2 nomes acrescentados. Eu estou falando do Juan, zagueiro Juan, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Caleri, Ferreirinha, Igor Vinícius, Marcos Antônio, Luca e Oscar. Todos esses com problemas físicos, né? Todos esses com lesões, seja muscular, seja de algum problema físico que tenha. O Oscar, ele não tem uma lesão, ele sentiu um desconforto na partida contra o Mirassol, saiu no intervalo, deixou o campo, e aí ele não vai ser relacionado para a partida de hoje para poder recuperar, fazer aquele acompanhamento diário, né, e conseguir se recuperar o mais rápido possível. Mas é um edema, né, que é um desconforto, mas não chega a ser uma lesão. E além dele, o São Paulo tem o Alisson, que está suspenso, né, tomou o cartão vermelho na partida contra o Libertad 2 semanas, e por isso também não joga. Falando um pouquinho mais à frente, o São Paulo tem 2 pendurados, o Marcos Antônio, só que assim, o Marcos Antônio não tem problema ele estar pendurado, porque ele não vai jogar no jogo de hoje, então, mas aí o que pode vir a ser um problema para o São Paulo é o Zubeldia. O Zubeldia está pendurado. Se ele toma o 3º cartão hoje, ele não vai comandar o time na primeira partida das oitavas da Libertadores. Os cartões, eles vão ser zerados a partir das oitavas. Então assim, o Zubeldia, ele tá com 2. Se ele não toma nenhum, ele chega para as oitavas zerado. Porém, se ele tomar o cartão hoje, se ele toma o 3º cartão, ele vai estar suspenso, ele não comanda o time na primeira partida. Então vamos torcer aí pro São Paulo fazer um jogo tranquilo, que a arbitragem não deixe o Zubeldia de cabelo em pé e que não seja aquele sofrimento para no final do jogo o São Paulo fazer um gol e ele comemorar loucamente ali, abraçando os jogadores entrando no campo, que daí vai acabar tomando um cartão. Então vamos torcer para isso. Falando um pouquinho agora sobre o adversário do São Paulo, o Talleres. O Talleres, ele não vive um bom momento na temporada, né? Tô até aqui com a tabela do Campeonato Argentino. São 2 grupos. E o grupo B, que é o grupo que o Talleres se encontra, ele está na 14ª colocação, ele é o penúltimo colocado, com 13 pontos em 16 jogos. Então, assim, é muito pouco. O Talleres não, na verdade, assim, não falando do geral, né? O Talleres não fez uma boa Libertadores, é o último colocado do grupo, não faz um bom campeonato argentino, porém é um time argentino que chega para catimbar, e além disso, o time não está sem nenhuma pretensão nessa última rodada contra o Libertad, contra o São Paulo. Porque assim, se o Talleres consegue um bom resultado e se o Libertad ganha do Alianza Lima, o Talleres fica na frente do Alianza Lima, o Talleres pula para 3º colocado, e pulando para a 3ª colocação, ele vai disputar os playoffs da Sul-Americana. Então assim, não é um jogo totalmente descartado, que eles vão para colocar os caras ali só para rodar elenco, só para poder estar presente e cumprir tabela. Não, se eles conseguirem um bom resultado, isso é bom porque continua numa competição internacional e vai disputar a Sul-Americana no decorrer da temporada. Em relação a desfalques, o Talleres não tem nenhum desfalque, né? Tá com o time completo, porém eles têm uma dúvida aqui em relação ao goleiro. O goleiro titular está voltando de uma lesão muscular, então assim, não é garantia, né, que ele esteja na partida de hoje. Que é o goleiro Guido Herrera. E aí assim, falando também dessa questão de colocação, da tabela, para o São Paulo é muito interessante ganhar esse jogo, que é aquilo, né? Quanto mais pontos você somar, melhor colocado você vai estar na colocação geral. E aí é interessante porque você consegue decidir as partidas eliminatórias na sua casa, né? Quer dizer, no Morumbi. Então assim, o São Paulo garantindo o 1º lugar, ele vai conseguir uma classificação melhor, né? E para o São Paulo, vamos supor que o São Paulo não ganhe o jogo de hoje, o São Paulo só seria ultrapassado caso o Libertad ganhe o seu jogo contra o Alianza Lima e tire uma diferença de 4 gols. Porque hoje o São Paulo está com um saldo de gols de 5, e o Libertad está com um saldo de gols de 1. Então o Libertad teria que, na verdade, fazer 4 gols, né?
Na verdade fazer 5, né? Porque se ele fizer 4 gols ele vai igualar e aí vai entrar numa questão de gols pró, né? Então assim, eu teria que tirar uma diferença de 4 gols, né? Falando da prévia da torcida, né? Até achei que venderam um número baixo de ingressos. São Paulo, com uma prévia que foi divulgada pelo jornalista Gabriel Sá, do Arquibancada Tricolor, vendeu, né? Ontem ele divulgou essa prévia. Vendeu 23 mil ingressos, né? Até achei pouco, porque geralmente em jogo de Libertadores o São Paulo consegue colocar aí 40, 50 mil no Morumbi. Então é um número baixo, né? Porém é aquilo também, muito devido à última partida do São Paulo, que teve aquela apresentação ruim contra o Mirassol. E aí é uma partida que o São Paulo já está classificado, né? Mas enfim, número baixo. E uma outra informação também do Gabriel Sá, que tem 2 relacionados que são 2 novidades, que é o Paulinho e o Mike, lateral que jogou a Copinha, que é muito pedido pelo torcedor. Esses 2 jogadores estão relacionados, ambos o sub-20, Paulinho atacante e o Mike lateral direito. Então pode ser aquilo, né? Com esse tanto de desfalques aí, pode ser que os 2 aí não só preencham um banco de reservas, mas às vezes apareçam ali no segundo tempo, né? Vamos aguardar. O jogo acontece hoje, às 19 horas no Morumbi, com transmissão da ESPN e da Disney Plus. E aí vamos torcer para que o São Paulo consiga um resultado, né? Não só torcer, mas depois da última partida do último sábado, o São Paulo deve uma boa apresentação para o torcedor. Na verdade, assim, não digo nem só para o torcedor, mas uma boa apresentação em casa, que foi sempre que o São Paulo não tem uma boa apresentação. Era para ter acontecido no jogo contra o Libertad, aconteceu aquela fatalidade na expulsão do Alisson e acabou não conseguindo ganhar o jogo. Mas o São Paulo deve uma boa apresentação e a gente fica aí na torcida para que seja uma vitória, para que garanta a primeira colocação do grupo, para que consiga uma melhor colocação possível na classificação geral, né? E que o torcedor saia satisfeito do Morumbi na noite de hoje. Depois do jogo eu volto com a análise pós-jogo para poder colocar dados, estatísticas, fazer uma análise, colocar os destaques positivos e negativos. Fechou? Tamo junto, galera tricolor!